Paz do Senhor a todos, aqui é o pastor Luiz Lima da New Time Church em Marlboro. Neste domingo eu gostaria de trazer uma mensagem da palavra do Senhor para você. Mas antes de entrar na mensagem, eu queria te dizer o seguinte: esse texto que eu quero trazer hoje fala de algo muito comum na nossa vida. E se eu fosse dar um título a essa mensagem, seria Porque as perdas doem. E antes de entrar na mensagem, eu queria te dizer o seguinte: eu não tenho a resposta para tudo, e nem eu sou o dono da verdade. Muitas coisas que você me pergunta, eu vou te dizer, eu não sei. Mas o intuito desta mensagem é te levar àquilo que a Bíblia diz, aquilo que o Senhor nos responde nesses momentos. Porque a palavra de Deus é a única verdade absoluta. Com ela não existe se ou talvez. Ela é absoluta, porque ela é a palavra de Deus, ela é a palavra do nosso Criador, do nosso Senhor. Então, ela é o único parâmetro com o qual nós podemos ter ainda nesse mundo onde as verdades se tornaram relativas. A palavra de Deus, ela continua absoluta. E o texto que eu quero ler com você está lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23. Provérbios 4, 23, que diz assim: Acima de todas as coisas, guarda seu coração, pois ele dirige o rumo da tua vida. O ser humano é cheio de perguntas, né? Existem perguntas que surgem na nossa vida cuja resposta vem em momentos em que nós não esperamos ou não imaginamos que um dia vai acontecer com a gente. Na verdade, nós até imaginamos, mas a gente finge que isso não acontece para não ter que pensar nisso, né? E uma dessas perguntas que vem é por que as perdas doem? Por que perder algo dói tanto? Bom, a Bíblia diz que o nosso coração é como um cofre, onde nós guardamos aquilo que consideramos que tem um determinado valor. Aquilo que de alguma forma é precioso para nós. Olha as palavras de Jesus em Lucas 6,45. Ele diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o que é mau. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou seja, nossos tesouros, né? Aquilo que é precioso para nós, aquilo que tem um determinado valor, passam a fazer parte de nós, nós guardamos dentro de nós, dentro do nosso coração. E eles se tornam extensões de nós através das nossas palavras e das nossas ações. Olha que interessante, um palestrante americano chamado Jim Rohn, ele disse o seguinte: nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Agora imagine um relacionamento de anos e anos. As palavras, as lembranças, elas se tornam parte de nós. Porque por serem tão preciosas, nós guardamos no nosso cofrinho, no nosso coração. Mas imagine que isso nos fosse arrancado ou tirado de uma forma inesperada, abrupta e sem o nosso consentimento. Como seria? Um exemplo disso é o seguinte: tente arrancar uma unha sua. Ela faz parte de você. Ela é você. Mas e se eu arrancar essa unha, o que você vai sentir? Ela não é como um anel, uma peça de roupa que não faz parte de você. Ela está em você, mas não faz parte de você. A unha faz parte de você. Quer ver um exemplo bom? Pegue um fio de cabelo, só um fio. Não pegue uma quantidade grande, pegue um fio somente de cabelo e arranque ele de você. Vai doer, porque ele faz parte de você. E quando você arranca esse fio de cabelo, o lugar dele fica vazio. E é isso que causa dor, porque uma parte de você foi arrancada e no lugar dela ficou um vazio. O problema é que o homem ele tem uma mania de tentar preencher esses vazios do seu jeito e que nem sempre dá certo.
Porque essas tentativas de preencher não preenchem, na verdade elas encobrem o vazio. Elas somente escondem o buraco que fica. E esse buraco não é preenchido. Imagine um buraco no meio da sua sala em que você pega simplesmente e coloca um tapete. O buraco está ali ainda. Ele não saiu da sua sala, ele simplesmente está escondido pelo tapete. Mas um dia que você pisar sobre esse tapete, você vai cair dentro desse buraco e vai se machucar, porque o vazio não foi preenchido, ele foi simplesmente escondido. Um filósofo russo chamado Dostoiévski escreveu o seguinte: existe no homem um vazio do tamanho de Deus, mas Deus é especialista em vazios. A palavra de Deus nos mostra que Ele é especialista em preencher esses vazios e não simplesmente escondê-los, não simplesmente tapá-los, Ele os preenche. Olha que interessante que a palavra de Deus diz assim: a terra era sem forma e vazia, e ao som da sua voz tudo foi criado. Ou seja, a terra era vazia, mas quando Deus abriu a sua boca e disse haja, acabou o vazio. Tudo foi preenchido com a criação do mundo. A Bíblia nos relata também que uma manjedoura vazia foi transformada num berço quando Maria disse ao anjo: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Aquela manjedoura vazia passou a ser um berço cheio com a presença do Salvador. Uma cruz vazia foi o pagamento de uma dívida que era impagável, quando Jesus disse ao Pai: seja feita a tua vontade. Um túmulo vazio foi o sinal da vitória sobre a morte, aquilo que, por sinal, nós consideramos a maior das perdas. Quando o anjo disse: por que procurais vivo entre os mortos? Por que procurai o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Somente Deus pode preencher o vazio que nos causa dor. Que as palavras de Maria e de Jesus sejam as nossas em momentos em que somos surpreendidos por isso. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Confie no Senhor, deixe Ele agir na sua vida, creia nele, creia que esse vazio que você está sentindo aí por uma determinada perda, seja de um emprego, de um ente querido, de um relacionamento, de um bem material, não sei qual foi a sua perda, mas deixe que Deus preencha o espaço causado por isso. Talvez as pessoas hoje estão sentindo um vazio de ter o que fazer, todos trancados dentro de casa. E elas tentam preencher da sua maneira, mas deixa Deus encher esse vazio. Ele é um especialista nisso, porque Ele não vai cobrir simplesmente o buraco, mas Ele vai preenchê-lo, e preenchê-lo com a sua presença, com a sua vontade, com as suas ações, com a sua palavra. E essa dor que nós sentimos pela perda, pelo vazio deixado por algo que nos foi tirado, se transformará em alegria pela presença do Senhor. Para encerrar, eu queria deixar para você as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Pare de ficar tentando cobrir o seu vazio. Faz Deus conhecer a tua vontade, as tuas petições com ações de graça. E a Bíblia diz, Paulo nos garante que assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardarás os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus.
Deixa Deus preencher o vazio que tem na sua vida. E a paz dele encherá o teu cofrinho, o teu local onde você guarda tesouros. A paz dele encherá o teu coração. E será de uma maneira tão abundante que vai contagiar outras pessoas. Eu desejo a todos uma semana abençoada, em nome de Jesus.